Olá, muito boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estava meio sumida, porque primeiro que eu fiquei sem celular e agora eu consegui outro. Agora não, faz um tempo, mas eu ainda não estava afim de voltar. Eu precisava resolver algumas coisas que estavam tirando, de certa forma, o meu foco, né? E o Senhor tem ministrado. O Senhor é muito bom, né? O Senhor realmente, ele não não deixa de nos surpreender. Hoje de manhã eu estava conversando com ele sobre os meus sonhos, né? Eu ouvi uma frase que a menina falava assim, que quando eu estava a ponto de desistir dos meus sonhos, que estava tudo muito difícil, eu perguntei para Deus por quê, porque a espera, não sei o quê, e aí ele falou assim, é porque eu quero que você peça mais. E aí eu comecei a pensar nessa frase, né? Falei, mais do que eu peço? E aí, quanto mais eu sonho, quanto mais detalhes eu incluo nos meus sonhos, quanto mais difícil ou quanto mais longe da realidade que eu vivo, eu percebo que só ele é capaz de trazer isso para a realidade. E aí eu me permiti sonhar alguns degraus acima, sabe? E o Senhor me deu muitas coisas preciosas, sabe? O Senhor realmente, ele se importa tanto com todos os detalhes dos nossos sonhos. E ele quer fazer muito mais, né? Então ele me entregou algumas coisas assim, cara, que são tão delicadas e importantes para mim que eu jamais pensei que seria possível sonhar com essas coisas. Mas voltando, eu tenho uma palavra para entregar para vocês. E aí o que acontece? Vamos lá. Eu tava lendo Mateus, né? E aí eu parei nessa parte do que Jesus chama os primeiros discípulos. A maioria de nós já conhece essa frase, já conhece essa passagem, na verdade, né? Esses versículos que fala, né, de Jesus chamando Pedro e André, que são irmãos, e chamando João e Tiago, que também são irmãos. Mas há algumas divergências entre os 4 evangelhos, né? Marcos, Lucas, João e Mateus. Quase. E é o que acontece. Mateus e Marcos são muito parecidas, porque elas são muito reduzidas, né? Elas são bem diretas, por assim dizer. No livro de João, ele nem fala, é muito engraçado, porque ele não fala dele, né? Ele não fala que ele estava lá. Ele não fala que ele era um dos discípulos a quem Jesus chamou, ou aquele que viu Jesus e resolveu. Porque assim, ó, no livro de João, no livro de João, primeiro capítulo, versículo 35, tá escrito assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com os seus 2 discípulos. Esse João que tá falando aqui é João Batista, tá? Que ele estava batizando nas águas. E aí, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? E respondeu ele: venha e verão. Então foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Bom, como vocês podem ver, nesse evangelho não tem a parte da pesca maravilhosa, né? Eu imagino que os 2 discípulos que seguiram Jesus foi o próprio João e André, né? Para mim faz total sentido, né? Ainda mais pela forma como, se você ler a história de João durante os evangelhos e depois nas cartas tal,
a visão e a revelação que ele teve de Cristo, tanto que ele escreveu Apocalipse e tal, foi muito intensa. Para pessoas que são intensas, talvez elas tenham uma perspectiva diferente. Eu imagino que ele tenha visto Jesus andando naquele momento e falou: não posso perder, não posso perder ele. Então, de acordo com o Evangelho de João, ele não foi chamado, né? Ele viu o Senhor e o seguiu. E aí, quando Jesus falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, e aí? Por que vocês estão me seguindo? Aí eles falam assim: eu quero saber onde você tá. Eu quero saber onde você fica. Aí ele falou assim: venha e verão. Tipo assim, eu abro a porta para que vocês possam se juntar a mim, né? Participar do que eu estou fazendo, iniciando e tal. Porém, em Mateus, tá assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Prestem atenção. Vou ler de novo o final. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Bom, aqui tem a revelação. Por mais que os 4 fossem pescadores, as coisas das quais eles abdicaram e abriram mão foram diferentes. As coisas das quais eles foram chamados para ser eram diferentes. Jesus não chamou os 4 primeiros discípulos para serem todos pescadores de homem, por mais que os 4 fossem pescadores. Eu fico pensando que a rede é um instrumento usado. É aquilo que eu sei fazer. Entende? André e o Pedro, eles eram pescadores independente do barco. Aquilo era o que eles faziam. Por isso que Jesus não pôde deixar de esse detalhe colocar na hora que eles foram chamados. Eles seriam pescadores. Eles continuariam sendo pescadores porque aquilo era quem eles eram. É como que eu posso dizer? É a prática deles. Só que neste momento, quando Jesus está chamando, eu falo assim: vocês vão pescar, mas agora vocês vão pescar homens. Ao invés de... Vocês têm a maneira de vocês de jogar a rede e pegar os peixes. Vocês sabem onde os peixes estão. Vocês sabem como a correnteza funciona. Você sabe em qual horário há mais peixes ou há menos peixes. E o que vocês têm que fazer. Quais iscas que vocês têm que fazer. Qual a estratégia que você tem que fazer para você jogar a sua rede e vir peixes. Porque vocês trabalham com isso a vida toda. Mas o que eu falo para vocês é que agora, essas estratégias que vocês usam para vocês pegarem os peixes, vocês vão pegar homens. Vocês vão usar essas estratégias para emboscarem as pessoas, para trazerem as pessoas. Mas há uma diferença, porque João e Tiago, eles não tiveram que deixar somente as suas redes, ou as redes, eu não sei qual a importância das redes para eles, mas eles tiveram que deixar o seu próprio pai e o barco. Isso me leva a um lugar de... uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm para deixar são seus próprios familiares. Porque... às vezes a gente se sente muito grato, como se fosse uma dívida eterna com eles, mas também há um negócio de quero cuidar, e eu entendo, gente, eu super quero cuidar dos meus pais. Mal sabem eles o que eu desejo para a vida deles.
Mas o Senhor sabe, porque eu já contei e Ele tá comigo. Ai, glória a Deus. Mas voltando, o conforto de ter um barco, o conforto de ter os pais, eles trabalhavam com seu próprio pai, né? Imagina abrir mão daquilo que o seu pai criou para você, daquilo que seu pai criou e falou assim: olha, eu faço isso e deixo para você. Seja uma empresa, né? Às vezes você vê um pai criando um patrimônio assim gigante e ele fala: olha, criei isso para você. E aí você vira e fala assim: não é isso que eu desejo. Olha, Deus tá ministrando no meu coração. Voltando. E aí eu lembro de Abraão, óbvio, né? Capítulo 12 de Gênesis fala sobre a promessa, não, o chamado de Abraão, né? Que Deus vira e fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. As pessoas, cada pessoa tem alguma coisa a deixar para seguir o Senhor. E eu não tô falando só dos vícios, dos pecados e das coisas ruins. Mas muitas vezes a gente tem que deixar o que os outros pensam ao nosso respeito, por mais que seja bom, de lado, para viver aquilo que o Senhor deseja que a gente viva, né? Houve algumas coisas que aconteceram e eu me peguei pensando, não quero fazer desse jeito. Eu agradeço você, meus pais no caso, pelas ideias e por vocês confiarem em mim, por vocês desejarem que eu faça as coisas no tempo de vocês, da forma como vocês acham que é melhor para mim, mas o Senhor tem outras coisas. O Senhor tem um outro método. Eram 4 pescadores, né? Eram 4 pescadores, eles eram sócios, mas 2 deixaram suas redes para se tornarem pescadores de homens. E 2 deixaram seus pais e o seu barco. O seu conforto. Gente, ter um barco, imagino eu, não é só... não é só porque você é um pescador, entende? Mais pra frente vai falar que João e Tiago eram sócios de Pedro. Então eles tinham uma frota. Mas de quem eram os barcos? Eu suspeito que fosse de Zebedeu e não de Pedro. Porque Pedro deixou as redes. E João e Tiago deixaram os barcos. O que você tem que deixar para trás para seguir o Senhor? Sabe uma oração que eu tenho feito muito? Senhor, queima. Queima tudo. Eu deixo meu passado. Eu não quero ser ela. Eu já não sou mais ela. Destrua as pontes, né? Me mostre novas formas de fazer. Me mostre novas formas de ser, né? Transforme aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo. Abre os meus ouvidos para ouvir sua voz, sabe? Que eu possa ser sensível ao teu cheiro, sensível ao teu toque. Que eu possa permanecer mesmo quando o Senhor não fala nada, mesmo quando eu não sinto a sua presença. Porque esses dias são difíceis. E sabe, nesses dias eu pensei em desistir dos meus sonhos, mas eu não pensei. Não, eu estaria mentindo se eu falar. E na verdade eu não pensei em desistir do Senhor, mas eu pensei... Existe uma passagem na Bíblia que fala que a gente deve calcular o custo de seguir o Senhor e ser seu discípulo, né? Que a gente não começa uma obra sem sentar antes e olhar e calcular quanto custaria para terminar, para que a gente não parasse no meio da construção e as pessoas zombassem da gente. E é a mesma coisa, né, com o Senhor. Inclusive Jesus diz também, se você não o ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, seus irmãos, você não pode ser discípulo dele. Aqui tá uma forma... Nossa, como Jesus é incrível, né? Tem uma forma
clara do quanto você tem que deixar, ou do que você tem que deixar para seguir ao Senhor. E é isso que eu queria compartilhar. Eu estava com saudade de vocês, obrigada por me escutarem. E normalmente eu não peço, né? Mas se você gostou, curte aí, por favor. Dá uma ajuda. E é isso. Até a próxima. Ah, sim! Eu desejo que a semana de vocês seja abençoada. Que o Senhor encha a sua vida de paz, de tranquilidade. Que seja uma semana cheia da presença do Espírito Santo. E eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Um beijo!